você pode ouvir de uma forma natural, mas você pode fechar os seus olhos agora e falar assim: Senhor, fala comigo, me ensina. O que eu preciso mudar? O que precisa ser transformado? Fala comigo através da sua palavra. Será que você pode fazer uma oração simples aí no seu lugar? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala conosco nessa noite, fala com a tua igreja. Senhor, que nós possamos ser transformados, Senhor, através da tua palavra, que a nossa mente seja renovada, Senhor, e que a cada dia, Senhor, nós possamos expressar a vida de Deus que há na tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, esses dias na verdade, estou encerrando agora, né, o nosso curso de ceifeiros. O CTL continua ainda, que é um pouco mais extenso, mas a última matéria que nós estamos dando é prosperidade à maneira de Deus. E ali tem princípios básicos, né? Porque às vezes você pensa que é só uma questão da bênção de Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas elas recebem, mas por não ter sabedoria em administrar, em cuidar, e não ter zelo por aquilo que recebeu, e não andar em alguns princípios, às vezes se perdem. E sempre arrumam culpado, isso e aquilo, né? E eu estava vendo esses dias, e me veio essa palavra, né, para eu ministrar a vida dos irmãos, né? E talvez aqui, quando eu falei o título, né, você que conhece a palavra de Deus, e quando eu falo sobre Espírito excelente, nós falamos de quem? Alguns estão falando de Jesus. Aleluia, é verdade. Ele é a própria excelência. Mas a palavra de Deus fala a respeito de um homem, né, que tinha um espírito excelente. E esse homem é Daniel. Fala assim, Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel tinha um espírito excelente. Excelente. Né? E eu quero ler um texto aqui com vocês. E que está lá em Daniel. Olha que poderoso. Está lá em Daniel, capítulo 6. Né, vamos ler ali a partir do verso 1, Daniel capítulo 6, a partir do verso 1, né, mas deixa eu te contar aqui um pouco do contexto de Daniel. Vamos ler aqui até começar aqui. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, Dario era o rei, tá, da Babilônia. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito, exatamente, um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só que coisa impressionante. Então a palavra de Deus diz que nesse tempo havia ali um homem com um espírito excelente. Um homem que carregava a própria vida de Deus, um homem que era diferenciado dos demais. E o mais interessante, que quando você entende o contexto, até ele atingir essa posição desse espírito excelente, né, ele já tinha passado ali por outros contextos, por outros reis. Então, na verdade, Daniel, vou contar o contexto aqui de Daniel. Daniel, ele era um jovem. Mas o que acontece? Nabucodonosor, lá atrás, havia sitiado Israel, tinha levado o povo ali cativo para a Babilônia, e Daniel, ele era um jovem. Ele era um jovem, então. Mas aí pegaram aqueles jovens, os mais belos e mais um porte atlético melhor e tudo mais, e colocaram esses jovens para serem treinados, para depois servirem ao rei. E aí, eu vou voltar depois nesse contexto, mas você precisa entender que ele chegou nessa posição aqui, ele já era alguém que era reconhecido. Apesar de, entre aspas, ser um estrangeiro, ele era um judeu no meio de todo esse povo.
E o que acontece? Não tem jeito. Todas as vezes que você se posiciona diante da palavra de Deus, todas as vezes que você se posiciona diante dos princípios da palavra de Deus, e você não negocia, você não abre mão, duas coisas acontecem. Pode escrever isso, duas coisas vão acontecer. Uma é que Deus vai te colocar em posições, em lugares dos quais você jamais sonhou e imaginou. Você vai prosperar de uma forma sobrenatural. Mas dessa mesma forma em que você é exaltado por Deus, onde Deus começa a te colocar em posições das quais você jamais imaginou e sonhou, pessoas também vão te perseguir. Às vezes parentes, às vezes pessoas muito próximas, pessoas que você trabalha. Isso vai acontecer inevitavelmente. Faz parte do propósito. Nós vemos isso em tantos outros textos e contextos da palavra de Deus. E na vida de Daniel não foi diferente. Então veja que ele chegou aqui numa maturidade de um espírito excelente. Ele não era um qualquer, apesar de ele ter sido um exilado de Judá, apesar de ele ser um estrangeiro nessa terra, veio de outra nação, outra cultura, outro tudo, mas Deus o colocou numa posição tamanha que o próprio rei foi levantando ali, fazendo organograma, levantou lá 120 homens, 3 reis ali, que estavam abaixo ali, e Daniel, ele falou, opa, Daniel quero colocar para reinar todos eles. Alguém que era de fora, um improvável, não era um da casa, mas era um homem temente a Deus. Essa musiquinha está estranha, Roseli. Não é possível. Arranca a música. Então veja, os irmãos estão acompanhando? Amém? Então veja, só que nesse contexto, onde o rei Dario queria levantar ele, vamos ler de novo aqui, verso 3, então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Veja que essa vida de viver e temer a Deus, os princípios, levou ele a uma posição que o rei falou, opa, esse cara aqui é o meu braço direito, eu vou entregar o reino nas mãos deles para ele governar. Isso é algo muito poderoso, você precisa entender isso. E aí, para resumir o texto aqui, o que acontece? Esses outros parceiros que estavam ali, falaram, não, mas pera lá, vou falar com as minhas palavras aqui, amém? Amém? Falaram, não, mas pera lá, esse Daniel aí, o cara é de fora e tal, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de fazer com que Daniel, porque esse espírito excelente de Daniel tinha algumas características, ele era alguém fiel, ele era fiel ao seu Deus, apesar de ele ter sido levado cativo, ele foi colocado dentro do contexto, e ele era fiel a todos os reis que ele foi colocado para servir. Então você não vê esse espírito excelente de Daniel, em momento nenhum ele murmurando, você não vê ele reclamando. Pastor, ele reclamava do salário? Não, ele tinha sido levado cativo, ele estava ali no começo comendo e bebendo só, e olha lá, esse era o contexto, mas você não vê ele reclamando e murmurando em momento nenhum, você vê ele simplesmente servindo a Deus e servindo dentro do contexto que ele foi colocado, sem murmurar, sem reclamar, simplesmente servindo ao Senhor, e se posicionando quando tinha que se posicionar. Pastor, se tivesse algum dano, ele não estava preocupado com dano, porque ele sempre se posicionava com a palavra de Deus, com aquilo que ele cria. E isso é algo que só um espírito excelente pode produzir algo dessa forma. Então veja que esse processo que Daniel foi experimentando em toda a sua vida,
Desde a sua mocidade, desde quando o rei ainda era Nabucodonosor, depois foi Belsazzar e foi indo até chegar ao rei Dario, todo esse tempo ele já tinha um histórico de um homem que tinha um espírito excelente. E o rei falou, esse cara é bom demais. Eu preciso, apesar dele não ser parte aqui dessa terra, mas ele é muito melhor que os demais. Ele tem sabedoria, ele tem disposição de servir, sempre teve. Não se ouvia falar uma vírgula de Daniel. E esse era o problema dos demais. Vamos continuar então. Verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então veja, os caras falaram, nós precisamos boicotar Daniel. Precisamos armar alguma coisa para que ele seja culpado. Porque eles mesmos davam testemunha a respeito de Daniel e não tinha nada que ia contra a vida de Daniel. E aí eles fazem o seguinte, eles chegam para o rei e falam, olha, vamos fazer o seguinte, rei, faz um decreto aí que durante 30 dias, nenhum homem sequer pode fazer nenhuma petição, seja para qualquer Deus ou para qualquer homem. Qualquer homem que fizer uma petição, que pedir algo para algum Deus ou para algum homem, que não seja o rei, esse seja lançado na cova dos leões. Agora veja, por que esses homens tramaram isso com o rei? O rei olhou e falou, puxa, isso é bom, isso é maravilhoso. 30 dias, todo mundo, o rei encheu o ego do rei. Os irmãos concordam, sim ou não? Encheu o ego do rei, o rei falou, isso é bom, vou fazer esse decreto, pode fazer. Onde é que eu ponho aí minha assinatura, o meu carimbo, o selo real? E assim fizeram. Só que acontece, por que esses homens tramaram contra Daniel? Porque eles conheciam o espírito excelente que havia em Daniel. Eles sabiam que Daniel era um homem de Deus, era um homem que orava. E era impossível Daniel passar 30 dias sem orar ao seu Deus, sem clamar ao seu Deus, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Alguns pensam agora, pastor, 30 dias, mas 30 dias é fácil, Acho que eu estou até mais, viu, pastor? Acho que eu ia passar batido nessa daí. Mas não era o caso de Daniel. Eles sabiam que Daniel orava, insistia diante do seu Deus. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus, ele era alguém que estava ali junto com Deus, ele tinha experiência com Deus. Justamente porque ele era um homem de oração, que estava sempre ali. Então veja, o texto diz que ele orava 3 dias, vamos para o verso 13. Então, responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do intermédio que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ou seja, esse Daniel não cumpriu o seu decreto. Porque o decreto era o quê? Todo homem, no período de 30 dias, não podia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a nenhum homem que não fosse o rei. E eles falaram, está vendo esse Daniel aí, o exilado, o que você quer, o seu braço direito aí, que você quer colocar ele para governar, está vendo esse cara aí? Ele quebrou o decreto que você assinou. Veja que o povo está enganando até o rei. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Usaram uma lei para manipular algo que nem o rei queria. E nós vamos ler aqui no texto isso. E aí nós vemos que, no verso 14, o rei, por conhecer Daniel e tudo mais, era o braço direito dele. O rei tenta salvar Daniel. O rei também caiu nessa emboscada, nessa trama toda. Essa é a verdade. Por quê? Foram os demais que estavam com inveja de Daniel, que queriam puxar, no linguajar popular, o tapete de Daniel.
Eu não sei quantas vezes você se posicionou em algum lugar e tentaram puxar o seu tapete. Você foi motivo de acusação, de calúnia, coisas das quais você nem fez. Esse era o contexto. O rei não tinha essa pretensão de prejudicar Daniel, muito pelo contrário, ele queria colocar Daniel para governar. Mas as pessoas ao seu redor tramaram contra Daniel e também o rei pegou carona nisso. E aí, continuando. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então veja, ele falou, mas espera lá, eu não queria prejudicar Daniel. Não era essa a minha intenção, ele tentou salvar Daniel. Quantos estão acompanhando? Mas olha só, os que fizeram a lei são terríveis. Eles queriam ver sangue, queriam acabar com Daniel. Queriam acabar com o propósito de Daniel. Sabe, às vezes quando você se posiciona, tem pessoas que tentam acabar com o seu propósito. Fala, mas por que você não está para a igreja agora? Por que você precisa ir para a célula? Sabe, tem pessoas que querem de fato te paralisar. E olha só o que diz aqui. Então veja, o rei está tentando salvar. Fala, peraí, vamos arrumar uma brecha na lei, uma lacuna da lei para tentar salvar ele. E aí esse povo está tentando paralisar ele, olha só o que diz. Verso 15. Então, aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum intermédio ou decreto que o rei sancione pode se mudar. Falou, olha, aquilo que foi decretado, nem você agora pode mudar. É lei. E agora? Ou seja, botaram o rei na parede. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, ó teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Então veja, olha só que coisa tremenda. O rei, ele falou, olha, o rei ficou sem saída. Mas ele falou, agora é o teu Deus que te livra. Ele já tinha ouvido tantas outras coisas que haviam acontecido na vida de Daniel e dos seus companheiros. Ele sabia das histórias do Deus de Daniel. E ele falou, agora é o teu Deus. Agora é o teu Deus. Né? E o texto diz que ele fica, naquela noite, né, o rei tinha regalias, mas o texto diz que naquela noite ele jejuou. Ele cancelou todos os músculos, todos que tinha ali, a Bíblia diz que ele não dormiu. Não dormiu, o rei. Porque ele gostava de Daniel. Esse era o contexto. Mas como ele mandou lançar, botou a pedra em cima ali nas covas, botou o selo real ali para que ninguém removesse. Mas assim que amanhece, rapidamente ele vai lá. Rapidamente. Vamos lá para o texto 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, aleluia. Eu gosto demais dessa parte. Por quê? O rei Dario, ele conhecia o Deus de Israel, de ouvir falar das grandes feitos que tinham acontecido lá atrás. E ele sabia só Deus. Então veja que até ele estava querendo que o Deus de Daniel salvasse Daniel. E aí ele diz assim, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei que vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Espera aí que eu estou chorando aqui, irmãos. Vamos lá, eu estava no 22. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que
não me fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia, aleluia. Verso 24. Verso 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Aleluia. Então veja, olha só que interessante. Depois que o rei chega lá, e Daniel não tinha sido comido pelos leões, aí ele pega e fala, não, então peraí, manda chamar os outros lá, que tramaram contra você, e lança eles nas covas. E a Bíblia diz que antes deles chegarem ao fundo, ou seja, lançaram os leões, já pularam e pegaram eles no ar, já estraçalharam os ossos. Sabe, muitas vezes, nós esquecemos de adorar a Deus, esquecemos de focar em Deus, esquecemos de focar nas coisas do reino, e perdemos tempo preocupando e discutindo e murmurando com coisas que estão ao nosso redor. Muitas vezes você está murmurando do seu salário, está reclamando do seu chefe, reclamando do seu cônjuge, reclamando da empresa que não prospera, reclamando da própria vida, reclamando de tudo e de todos, inclusive de você mesmo. Questionando os porquês da vida. Por que eu me encontro nessa situação? Mas veja, esses homens de Deus que têm um espírito excelente, eles têm um posicionamento, uma postura, uma identidade firmada de tal maneira que simplesmente não muda o cenário que eles se encontram, porque se eles estão fora da cova, dentro da cova, não faz diferença, eles permanecem servindo a Deus. Você pega na vida do apóstolo Paulo, se ele está num tempo de abundância, num tempo de escassez, ele permanece servindo a Deus. Se ele está pregando para multidões, ou se ele está preso numa cadeia, depois de ter sido chicoteado e apanhado muito, ele permanece o quê? Adorando a Deus, com foco no propósito. Então veja que esse espírito excelente não deixa que eles fiquem abalados por um cenário adverso. Esse espírito excelente não permite que eles fiquem olhando as circunstâncias naturais e se lamentando a respeito de si mesmo, daquilo que aconteceu, que é contra o seu desejo natural, ou daquilo que não aconteceu. Então veja que essa postura desses homens, de Daniel, é uma postura que, de fato, uma postura sobremaneira de um espírito excelente. E aí você vê que, vamos continuar lendo o texto aqui, olha só o que acontece. Eu falei o espírito excelente que para prosperar, amém? Então veja que, muitas vezes, quando nós falamos a respeito de prosperidade, as pessoas querem prosperidade sem ter lutas. Elas acham que a prosperidade é algo assim que é só um caminho suave. O cara, lá na infância dele, ele fez aquela cartilha, caminho suave, era isso? Quantos aqui fizeram essa cartilha? Olha aí, ó. Daqui a pouco você já vai pegar uma vaga de idoso. Se já não pegou. Mas veja, você ficou lá com aquele caminho suave. E aí muitos têm um casamento mais ou menos, porque não querem entrar e resolver o problema. Fala, mas, pastor, a hora que você falou da cova do leão, minha esposa é quase uma leoa. Não dá nem para entrar na conversa que... E a esposa pensando, pastor, meu marido é o leão, porque o bicho ronca. Então veja, o que você precisa entender é que as dificuldades, as tribulações no meio do processo, elas fazem parte da vida cristã.
De tempos em tempos vai ter uma dificuldade. Qual que é a boa notícia? É que quando você se posiciona em relação de qualquer tribulação, você se posiciona com a identidade de Cristo, que é em ti. Quando você se posiciona, aí você vai ver o que? A transformação. Você vai ver o que? A glória de Deus. Você vai ver a prosperidade dentro do seu casamento. Muitos casamentos, hoje em dia, eles estão mornos. Está vivendo junto. Porque quem fala, não, é assim mesmo. Ixi, pastor, lá não muda não. Então deixa eu falar para você, não muda porque você é frouxo. Falando para os homens agora. Porque se você assumir a sua postura de homem, de identidade, de sacerdote que Deus te deu, de homem de Deus, que o seu papel é levar você e a sua família para Cristo. Mas fala, ixi, não, hoje ela não quer não, pastor. Ixi, deixa lá, mexe não. Pois é, até quando? Mas quando você se posiciona de tal maneira, a sua esposa fala, nossa, mas tem um espírito excelente no meu marido. Acho que eu vou com ele agora. Como estão compreendendo? Os visitantes me perdoam. Falaram, vim aqui, o pastor me chamou de frouxo. O que é isso? Mas se você acha que eu te chamei, é porque serviu. Então veja, queridos. Então, vai ter. Talvez você, mulher, talvez seja muito forte também. Ah, mas meu marido não faz, então eu falei, então dá um tempo para ele fazer também. Ah, pastor, mas isso é morte para mim. Então morre, vai para a cruz. O princípio da cruz gera vida. Como estão compreendendo? Então veja, tem situações, queridos, que nós precisamos simplesmente, nós queremos desfrutar, mas nós temos que simplesmente nos posicionar. E esse posicionamento de Daniel, de não abrir mão, de servir a Deus em toda a sua história, quando ele chegou na cova dos leões, ele não foi consumido. E o desembocar de tudo isso, verso 25. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha que poderoso. Era o Deus de Daniel, que tinha livrado ele da cova dos leões. O rei viu aquilo e ficou embasbacado. Que ele falou, o Daniel passou a noite inteira e o leão não consumiu. Eu mando chamar os outros aqui que acusaram ele, que tramaram contra ele. A hora que eu jogo no meio do processo já foram consumidos, o Deus dele é poderoso demais. Era o Deus de Daniel. Amém? E aí, porque o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. Olha o rei testemunhando. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Olha só, o rei estava profetizando a respeito da eternidade, sem saber, algo poderoso demais. Verso 27, ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então veja, todo esse desembocar, as pessoas viram Deus agindo de tal maneira e falaram, não, é só Deus que pode ter mudado essa circunstância. É só Deus que de fato livra, que liberta, que salva, que restaura. Mas o que acontece? Você precisa crer. Porque até o rei que era ímpio creu. Mas muitas vezes você que aceitou Jesus não crê. Você olha para o seu casamento, não dá. Você olha para as suas finanças, acha que não dá. Você olha para a sua empresa, você fala, agora é o fim da linha. Então você precisa crer. Pastor, eu não estou crendo. Então você precisa colar no homem de Deus que creia.
Você precisa. Então veja, irmãos, essa era só a introdução da palavra, eu não sei como eu termino ela agora. Meu Deus. Então veja, quantos aqui querem crescer e atingir um espírito excelente? Aleluia. Não, mas dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então veja que Daniel, vamos voltar agora. Talvez você assistiu algum seriado que passa uma cena e depois eles voltam. Quantos já fizeram isso? Ó, os irmãos não querem levantar e falar, o pastor, você está assistindo o seriado, né, irmão? É pegadinha. Mas veja, aqueles que não temeram e se posicionaram com identidade, assumiram. Quantos estão compreendendo? Uns fizeram assim agora. Então veja, vamos voltar lá para Daniel capítulo 1. Qual que era o contexto? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha sitiado Israel, levou guerra, levou o povo cativo, levou tudo. Separou ali alguns jovens, como os nossos aqui, bonitos, fortes, inteligentes, para ser treinado, para depois servir o rei. Mas o rei falou o seguinte: agora vocês precisam aprender a nossa língua, agora vocês precisam comer o que nós comemos, você precisa ser um de nós. Era isso o contexto. Esses jovens são bons demais, nós precisamos de pessoas boas. E esse era o contexto. Então vamos ler aqui. Vamos lá para Daniel capítulo 1. Então veja, para você que quer, eu vou falar pelo menos 2 tópicos aqui, para você ter um espírito excelente. E o primeiro dele, e nós vemos que isso aconteceu, foi o primeiro teste. Não houve uma trama, veja que depois a coisa vai avançando. Aqui foi um teste na vida de Daniel. Mas a primeira coisa que você precisa se posicionar para ter espírito excelente é o seguinte: é não se alimentar das coisas do mundo. Você não deve se alimentar das coisas do mundo. Enquanto você se alimentar das coisas do mundo, você vai estar alimentando a sua carne. Enquanto as coisas do mundo têm um brilho para você, aquele prazer que você precisa, você vai focar muito nisso, em prazeres da sua carne, que na verdade no outro dia você está destruído, mas você precisa daquele ápice. Você olha para a sua vida, eu quero ter só um momentinho de felicidade, mas é uma falsa felicidade, porque é isso que o mundo faz. Não, eu quero beber para esquecer, vou chutar o balde. Mas no outro dia, você está arrependido daquilo que você fez, da dor de cabeça que você está, e o seu fígado, se você já tem mais de uma certa idade, está gritando. E aí você se arrepende, fala, não, agora nunca mais, até a próxima luz do mundo. Então veja, comida, você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Se você come demais, talvez você vai ficar igual o seu pastor. Acima é sobrepeso, né? O gordo não é interessante, o gordo não gosta de chamar de gordo, impressionante. Não, eu estou sobrepeso. Na minha época era gordo, agora os caras põem sobrepeso. Não pode falar gordo, senão é bullying. Então é sobrepeso. Vai falar, o pastor me chamou de gordo. Aleluia. Minha mãe está aí? Alguém me chamou de fofinho? Oh, Deus. Esses dias estavam comentando na transmissão que tinha uma mulher lá falando, que palavra poderosa, e não sei o quê, enchendo a bola do pastor, de repente ela lança um lindo. E aí começaram a comentar, mas o que essa mulher está chamando o pastor de lindo? Aí outro falou, não, essa é a mãe do pastor. Oh, Deus. Minha mãe acha que eu sou lindo até hoje. Mas enfim, coisas de mãe.
Então veja, queridos, nós somos aquilo que nós comemos, essa é a verdade. E muitas vezes nós queremos comer, sabemos que faz mal, mas mesmo assim não abrimos mão. É difícil, vamos ser sinceros. É difícil, não é, irmãos? Põe um torresmo aqui. Quantos gostam de torresmo? Olha aí, ó. Irmão, põe aquele torresminho de rolo do Zé do Brejo aqui, ó, o merchan pro cara do... Negócio maravilhoso, mas aí o seu médico fala, não come. Aí você fala, mas como eu não vou comer? É só um pedacinho. Só um pedacinho não faz mal. Não é isso que nós somos ensinados e doutrinados? Não é isso? Só um pedacinho não faz mal. Nós somos doutrinados. Só um pedacinho só. Não precisa comer tudo não, só um pedacinho. Alguns têm disciplina para comer só um pedacinho. Outros têm disciplina para comer todo o torresmo. Mas não importa se você come um pouquinho ou se você come um todo. Se falou para não comer, não deveria. Dá para entender isso daí? Então o cara lá, o pecado. Eu pequei, mas foi só uma vez, viu? Não interessa, foi pecado, filho. Como estão compreendendo? Então veja que esse espírito excelente estava na vida de Daniel desde quando ele era um jovem ainda. Ele tinha uma identidade firmada e posicionada que diferenciava de todo mundo. Então qual é o contexto aqui? Como eles foram selecionados, aqueles jovens que vieram do exílio, esses jovens aqui são bons demais. Vamos separar eles, vamos treinar ele. Eles vão falar como nós falamos, como ele que nós falamos. E aí, olha só, vamos ler aqui no texto, a partir do verso 3, Daniel, a partir do verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes. Então, separa esses camaradas aí. Para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, nós vamos instruir eles agora com a nossa cultura. Eles tiveram ensinamento, conhecimento até aqui. Mas agora eles vão ter a nossa cultura. Eles vão falar agora a nossa língua. Mas ele continua. E agora eles vão comer o que nós comemos. Determinou-lhes o rei, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então ele falou o seguinte, durante 3 anos nós vamos ensinar eles vão comer uma comida real, eles vão comer das finas iguarias do rei. O que podia ser as finas iguarias do rei? O torresmo. Era uma iguaria. Porque os judeus não comiam porco. Não comiam nenhum tipo de animal que tivesse a pata, aquela fenda na pata e tudo mais. Uma série de coisas eles não comiam. E aí eles falam assim, o rei na cabeça dele, na cultura do rei, de Nabucodonosor, é o seguinte, eles precisam comer o que nós comemos, eles precisam ser fortes como nós somos. Afinal de contas, nós sitiamos Israel, nós vencemos. E trouxemos eles, os exilados para cá. Mas aí o que acontece? Deixa eu contar com o meu contexto aqui, que o tempo está curto. Mas aí o que acontece? Daniel chega e fala assim, não, espera lá. Eu não vou comer dessas iguarias. Por quê? Se ele comesse dessas iguarias do rei, ele teria que abrir mão de todos os princípios que ele tinha sido instruído da parte de Deus. Daniel cumpria a lei, ele andava ali reto, diante de Deus. Mas agora chega um outro rei, que não o seu Deus, e fala, você tem que fazer isso agora. Agora aqui nós trabalhamos dessa forma. Lá na sua empresa era assim, mas aqui, ó, se alguém ligar, fala que eu não estou.
Fala, mas eu vou ter que mentir? Fala, mas se eu mentir, perder o emprego? Você vê que são coisas simples. Mas Daniel falou, opa, dessa comida... Eu conheço um pastor aí que aconteceu isso com ele. Ele foi trabalhar numa empresa, antes de ele se tornar pastor, mas ele já era alguém posicionado. E a dona da empresa tocou o telefone, essas coisas de BIN e tudo mais, falou, se for o fulano de tal, fala que eu não estou. Na mesma hora ele respondeu, se for o fulano de tal, eu vou dizer que você não pode atender. Mas eu não vou falar que você não está, porque eu não vou mentir. Aí o dono da empresa, se você não falar isso, você está demitido. O que ele fez? Então, pera lá, então eu vou perder o emprego? Pois é, melhor que você perca o emprego. Abrir mão dos princípios de Deus. Poucos falam aleluia. Poucos têm essa revelação. Mas muitos querem ter o Espírito excelente. Mas veja que esse Espírito excelente é fruto de um posicionamento, que começou o dia que ele se posicionou, quando veio o que? A proposta, como que eu estou comendo? Ele falou, eu não vou comer. E resumindo, o que acontece? Ele chega lá para o chefe dos eunucos e fala, nós não vamos comer não. E aí o texto diz que Daniel encontrou misericórdia ali diante do chefe. Mas o chefe chega e fala para ele, olha, se você não comer essa comida que eu estou te dando, vocês vão ficar abatidos. E aí a minha cabeça é que vai rolar. E aí Daniel, sabiamente, fala assim, fazer o seguinte, dá 10 dias para a gente. Deixa nós comermos 10 dias esses legumes, a nossa comida. Durante 10 dias vocês podem comer todas essas iguarias, nós vamos comer os legumes. E daqui 10 dias, você faz a prova de quem é que está apto, quem está com mais saúde. E aí o que acontece? Passado 10 dias, quem que estava mais saudável, mais corado, mais forte? Daniel e seus amigos, seus companheiros. Nessa hora, o que acontece? Ele se posicionou, foi testado, foi checado e foi aprovado. Poderoso demais, não é isso? Como estão compreendendo? Então veja que tem situações das nossas vidas que nós precisamos nos posicionar. Às vezes dá medo. A hora que Daniel se posicionou, ele falou, mas espera aí, eu até que estou numa posição privilegiada, mas se eu me posicionar aqui, é capaz de eu morrer. E aí toda essa posição que Deus me trouxe pode ir por água abaixo. Ele não temeu, porque ele sabe quem é que depõe e quem destitui reis. Quantos estão compreendendo? Então veja que esse Espírito excelente na vida de Daniel levou com que ele não abrisse mão do alimento do céu. Ele não abrisse mão dos princípios da palavra de Deus. Fez com que ele pudesse obedecer aquilo que foi ensinado. Aquilo que os seus pais haviam ensinado, a cultura que ele tinha, que era a cultura de Deus, do céu, do reino de Deus. Essa cultura, simplesmente ele não abriu mão. Ele falou, o mundo não tem nada a ver com isso, eu não vou me misturar com o mundo. Eu não vou comer essa comida do mundo. Porque quem me supre, quem me nutre, é o meu Deus. Esse foi o posicionamento de Daniel. Então não foi do dia para a noite que ele chegou nesse Espírito excelente, foi uma série de coisas. Na sequência, nós vemos que acontece algo, né? E aqui o texto diz, né, a respeito de Daniel e seus amigos, né, que depois trocaram os nomes, ficou para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram esses os nomes que foram mudados deles lá, porque eles mudavam o nome também. Falaram, não, vocês têm nome de judeu, aqui vocês vão ter um outro nome. Mas olha só que interessante, queridos, algo que aconteceu. Na sequência, o rei ele tem um sonho. Nabucodonosor ele tem um sonho. E quando o rei tem esse sonho, ele quer saber o que significa o sonho. E aí ele manda chamar os sábios, os magos do seu reinado,
para que pudesse interpretar aquele sonho. Só que o rei falou o seguinte: espera lá, se eu contar o sonho, aí vai ficar fácil, os caras vão falar qualquer coisa. Então ele chamava os caras lá e falava: mas qual foi o sonho? E o rei falou: não, mas vocês é que precisam me falar qual foi o meu sonho, porque aí eu vou ter certeza que vocês vão estar interpretando da forma correta. E aí os sábios da ocasião falaram: não, mas isso é impossível. Homem nenhum pode fazer isso. Humano nenhum pode fazer isso. Então veja. O segundo tópico que eu quero falar, primeiro é o homem que quer um espírito excelente, ele não negocia com o mundo, não se alimenta do mundo, mas sim das coisas de Deus. Amém? E o segundo é, não anda sozinho. Um homem de Deus, ele não anda sozinho. Uma mulher de Deus, ela não anda sozinha. Presta atenção, não é assim que funciona. Porque entende o princípio de andar o quê? Em comunhão, em igreja, em célula. E aqui eu vou mostrar para vocês que Daniel, apesar de ser um exilado, ele tinha a sua célula, ele tinha a sua igreja, mesmo num contexto extremamente adverso. Por quê? Quando Nabucodonosor ele tem esse sonho, e ele chama lá os mais sábios e tudo mais, e aí ninguém consegue falar qual o sonho que ele teve, porque veja, ele não queria só, ele queria interpretação. Mas a hora que ele chama os caras, ele fala: não, mas vocês vão falar qual foi o sonho. Aí todos os sábios falam: mas agora, como você quer que a gente acerta? Conta o sonho, dá uma dica aí, conta o sonho para a gente. Os sábios estavam nessa daí. Mas aí, naquele momento, o rei fica irado. E fala: quer saber, já que vocês não conseguem nem adivinhar o meu sonho, quanto mais interpretá-lo, eu vou baixar um decreto agora e vou mandar matar todos os sábios, todos os magos de todo o reinado. E aí o que acontece? Essa notícia chega para quem? Chega para Daniel. Então veja, ninguém poderia prever os sonhos. Vamos ler lá em Daniel capítulo 2, verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. E é o rei fica irado. Então o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E aí o rei faz esse decreto, e aí chega no ouvido de Daniel, fala: o rei vai mandar matar todo mundo. Todos os sábios, os caldeus, os feiticeiros, os magos, vão morrer todo mundo. E ele falou: pera lá, os meus amigos, a minha igreja se encontram dentre os sábios. E a palavra de Deus diz que essa notícia chega aos ouvidos de Daniel. Mas quando essa notícia chega, ele não fica com medo. Ele não fica murmurando: Deus, eu também sou um dos sábios. Nada disso. Ele fala: não, peraí, eu quero falar com o rei. Eu quero falar com o rei. Chega para o rei e fala: rei, me dá uns dias aí, que eu vou orar a Deus e Deus vai me falar. Que autoridade, irmão, que identidade firmada. Peraí, é uma tribulação tremenda. Quando tem uma tribulação tremenda, o que você faz? Você toma uma decisão na emoção? Você toma uma decisão no seu achismo? A pressão vem, você precisa tomar uma decisão naquela hora. Muita pressão, o que você faz? Eu vou fazer qualquer coisa, bem ou mal fiz alguma coisa, né? Amém. Deus sabe todas as coisas. É fato que Deus sabe todas as coisas. A grande questão é: você sabe as atitudes que você toma? Porque num impasse, como aconteceu aqui, Daniel também não sabia.
Daniel também não sabia. E olha qual que é o posicionamento de Daniel. Diante desse decreto que todo mundo ia morrer, todos os sábios e tudo mais, e ele também era um dos sábios. Olha só o que acontece. Vamos ler aqui no verso 13, vai. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então veja, saiu o decreto e foram buscar Daniel e os seus companheiros. Falaram, olha, vocês é um dos sábios, vocês vão morrer. Aí chegou lá, mas por quê? Como assim? Vamos continuar lendo. Então Daniel falou, avisada e profundamente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este ministério, a fim de que o Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Esses Misael, Ananias, Misael e Azarias, agora eles tinham o nome que? De Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi mudado lá, se você ler no capítulo 1. Então veja, mas na hora da pressão, o que ele fez? Chegou para o rei e falou, pera lá, eu vou orar agora. Mas ele se isolou sozinho, sim ou não? Não. Ele foi procurar o quê? Os seus companheiros. Aqueles que eram da mesma fé. Aqueles que conheciam o mesmo Deus, o Deus do impossível. E ele chama ali os seus amigos e fala, olha, nós precisamos orar agora juntos. Tem algo aqui que o rei decretou e nós vamos morrer. Mas o nosso Deus pode nos livrar, nós podemos encontrar misericórdia diante de Deus. E aí o que acontece? Resumindo aqui a história, que o meu tempo já acabou. E aí o que acontece? Ele chega e tem uma visão, revelação do sonho. E aí ele chama o rei, vai lá na presença do rei e fala, o seu sonho foi assim, 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 e isso significa isso, isso, isso e isso. E aí o rei fica o quê? Embasbacado. Fala, mas espera lá, me disseram que nenhum homem podia, mas o Deus de Daniel não só deu o sonho, mas também interpretou. Isso é algo assim, sobremodo, muito poderoso. E aí o que acontece? Nesse momento que Daniel interpreta todo esse sonho, Daniel é engrandecido. Então vamos ler lá no verso 47. Depois que Daniel interpreta tudo, o sonho revela tudo. Olha só o que diz o verso 47. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Oh, aleluia! Irmãos, veja que as dificuldades começaram ali com os alimentos do mundo, mas ele não se misturou. E depois, todas as vezes que você se posiciona, sempre vai ter um tipo de pressão, um teste, para que você possa ser aprovado ou não. Talvez a sua vida cristã entra ano e sai ano, porque são os mesmos testes, mas também são as mesmas respostas.
Então você precisa parar para avaliar. Irmãos, nós estamos no ano da aceleração. Se você não identificar quais são os testes que você tem reprovado até aqui, talvez possa acabar o ano e você vai ver muitas pessoas avançando, crescendo, e você no mesmo teste, no mesmo cenário. Entra ano, sai ano e o cenário é o mesmo, o casamento é o mesmo, as finanças é a mesma, os relacionamentos são os mesmos, mas Deus não te chamou para ficar na mesmice. Deus não te chamou para viver as mesmas coisas. As coisas de Deus é uma adrenalina muito louca. É loucura para os homens, mas quando você começa a experimentar o sobrenatural de Deus, fala, só Deus pode fazer. O mundo eu acho que é loucura, mas nós que somos da fé, cremos nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas de Deus. Então, quando você se posiciona dessa maneira, não importa qual seja o tamanho do gigante, creia que uma pedra só é o suficiente. Porque a questão não é a pedra que acertou a testa de Golias, mas foi aquilo que foi declarado antes. Então, se você pegar o texto lá de... Oh Deus, esqueci o nome do... É Daniel, né? Davi. Estou falando de Daniel, está com Daniel na cabeça. Se você pegar o texto ali, ele ganhou aquela batalha, não foi a hora que ele acertou a pedra, mas se você pegar o texto, é aquilo que ele proferiu em fé com a palavra. Ele fala, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, e ainda hoje o meu Deus vai te dar nas minhas mãos. Ou seja, ele foi lá e acertou a pedrada, pegou a espada de Golias, cortou a cabeça e estava lá, carregando a cabeça de Golias. Mas primeiro ele creu, ele proferiu a palavra, ele se posicionou, ele não olhou o cenário, que era grande, que era terrível, que não dava para mudar, mas o Espírito excelente que estava nele, fez com que ele cresce. Todo o exército, os mais preparados não creram, mas ele que tinha o Espírito excelente, ele creu. E matou Golias, ele não ficou amigo de Golias, não era algo que de tempos em tempos voltava o cenário. Ali ele cortou a cabeça, ele resolveu o problema. Sabe, Deus te chamou para resolver problemas. Sabe, meu tempo esgotou, eu tinha mais algo para dizer. Então veja que esse Deus que revelou sonhos de mistérios aos homens, é o mesmo Deus que na sequência, no capítulo 3, nós vemos ali que, mais uma vez, tentam tramar contra esses homens de Deus, contra Daniel e Cedraque, Mesaque, Abednego, essa célula poderosa que havia ali na Babilônia. Esses homens que guardavam a cultura do céu, o reino do céu, que eram ali bocas proféticas de Deus, num momento chaves, as perseguições elas aconteciam. E aí o texto diz que Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro muito grande. E aí esses caras que queriam destruir a igreja, queriam destruir Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, eles falam o seguinte, olha aqui, agora que você fez essa estátua, é o seguinte, faz um decreto aí, irmão, essa coisa de lei sempre dá confusão, é só você olhar o nosso cenário aí, você vê que de tempos em tempos tem um decreto para, mas isso não é meu assunto hoje, mas você vê que isso não é de hoje em dia. A grande questão é naquela época esses homens de Deus se posicionavam e faziam a diferença. Então veja, olha o que acontece, aí o rei faz uma estátua gigantesca de ouro, e aí esses caras que queriam derrubar essa célula, queriam derrubar a igreja, chegam para eles e falam assim, olha, faz um decreto aí, rei, que todas as vezes que tocarem a trombeta, os instrumentos e tudo mais, todos vão ter que se prostrar diante da sua estátua. Mas aí, o que acontece? Eles conheciam Deus, eles não se prostravam ao único Deus, ao Deus de Israel. E aí, quando o rei faz esse decreto, eles chegam lá e falam, olha, sabe aqueles 3 exilados lá, o Cedraque, Mesaque e Abednego, aquele que você colocou lá, Daniel pediu lá para colocar lá numa função administrativa de uma província lá, pois é, eles não se prostraram. Eles não se prostraram.
Nessa hora, o rei fica irado, manda chamar eles lá. Fala, é o seguinte, ou vocês se prostram, ou nós vamos te jogar aqui nessa fornalha aqui. E vocês vão ser consumidos pelo fogo. Mas aí esses homens, eles tinham identidade. Eles tinham uma identidade de até o fim do processo. Eles tinham uma identidade porque eles criam que o mesmo Deus que libertou deles lá, quando era só para eles se misturarem com o mundo, né? O mesmo Deus que livrou eles da morte, já antes, porque ia matar todos os sábios, iria livrar eles também dessa situação. E aí eles se posicionam. O que acontece? O rei fica irado, fala, aumenta aí mais 7 vezes essa fornalha, ata esses camaradas aí e lança eles no fogo. Ataram eles com a roupa, rapidamente, você lê o texto, diz que fizeram rapidamente. Sabe aquele filme que o rei fala, não faz isso, não fez? Então, rapidamente, pega eles, amarra eles aí, pum, joga no fogo. Fizeram isso, com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram lançados, literalmente. E olha só que coisa fantástica acontece. Porque eles tinham essa disposição de não abrir mão e concluir o processo, não negociar no meio do processo. Se Deus me colocou aqui, se for para adorar, é disposição de ir até o fim. Pastor, mas nesse caso o fim era a morte. É morte para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, era só mais um testemunho daquilo que Deus ia fazer. Às vezes quando parece, fala, é morte, não tem mais saída, se eu não fizer isso não vai dar certo. Confie, faça o que Deus falou para você fazer. E olha só que nesse cenário aqui, né, verso 23, eles são lançados no fogo ali, literalmente. Vamos ler aqui verso 23, para encerrar. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Veja que ele estava sentado, o cara era rei. Ele estava sentado, vendo todo o cenário. Mas de repente algo acontece que ele fica espantado, ele se levanta. Fala, peraí, tem alguma coisa errada. E o que era essa coisa errada aos olhos de Nabucodonosor? Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa. Imagina a cena, queridos. E disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Deixa eu te falar, até Nabucodonosor nessa hora, o Velho Testamento é um reflexo das Novas. Esse filho dos deuses é o Jesus, é o reflexo de Jesus. Era o filho do Deus Altíssimo que estava ali, libertando eles do fogo. Você sabe que o Velho Testamento é a sombra das coisas que estavam por vir. E quando ele fala, esse é o Filho dos deuses, na verdade era o Filho do Deus Altíssimo que estava ali, libertando eles da fornalha. Coisa extraordinária. Sabe, em momentos como esse, é só Jesus. Talvez você foi atado, está no meio do fogo, e está só esperando ser consumido. Deixa eu te falar, Jesus não vai permitir você ser consumido. Jesus não vai permitir que você perda aquilo que Deus já te deu. E aí, então chegou, verso 26, então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Irmãos, nem o cheiro. Alguém aqui já ficou do lado do churrasqueiro, se é que você não é um churrasqueiro? Quando você chega na sua casa, cheira a sua roupa para ver como ficou, cheiro de fumaça. O texto diz que nem cheiro de fumaça pegou nas roupas dele. Nem isso aconteceu. Então deixa eu te falar uma coisa.
Não importa qual seja o cenário adverso que você esteja vivendo, esse é um da aceleração. Não dê as mesmas respostas naturais, mas junte-se com a sua célula, junte-se com o corpo, compartilhe, creia, ore, declare e experimente. Mudanças sobrenaturais, e quando isso acontece aos olhos, não somente dos seus olhos, mas daqueles que estão à sua volta, muitos se convertem, muitos experimentam, e aí o propósito de Deus, o nome de Deus é glorificado, e a consequência é que você prospera, em cada quadrante da sua vida, você prospera, todas as vezes que você se posiciona, você vai prosperar no seu casamento, você vai prosperar nas suas finanças, você vai prosperar nos seus relacionamentos, faz parte, não sei o que estou dizendo não, é a palavra de Deus, olha aqui a consequência de tudo isso que aconteceu, vamos ler aqui para encerrar já, verso 29, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado. As suas casas sejam feitas em monumento, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Obrigado pelo glória a Deus. Verso 30. Então, o rei fez o quê? Fez o quê? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Então veja que muitas vezes, todos nós queremos prosperar, mas a grande questão é, quando aparece o teste, que é para nós exercermos essa identidade real, essa identidade dessa nobreza de Deus, quando você precisa pegar e falar assim, Senhor, eis-me aqui, qual é o tipo de resposta que você dá? Diante dos grandes desafios, diante das grandes fornalhas, diante dos grandes decretos que o mundo instaura, que você não tem jeito, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Sabe, aqui nós vimos esses homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens que faziam parte de uma célula real, de uma nobreza, que não se contaminavam com o mundo, que não se misturavam com o mundo, mas que serviam a Deus, e testemunhavam dos poderes, dos sinais, dos prodígios e maravilhas que Deus fazia nas suas próprias vidas. Sabe, esses homens, o texto diz que por conta dessas coisas, eles prosperaram. Eles não ficaram indo atrás dessas coisas, eles simplesmente decidiram servir a Deus com o que tinham e com o que eram. E a consequência disso foi eles prosperarem diante dos homens também. A grande questão é que nós queremos muitas vezes inverter o processo. Nós queremos prosperar para então servir a um ponto de testemunho. Só queremos dizimar, Senhor, você sabe, né, que quando eu prospero mais, eu dizimo, eu oferto. Mas muitas vezes, a palavra de Deus diz o quê? Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E eu vou te dizer algo aqui da parte de Deus. O grande desafio não é quando você está dizimando pouco. O grande desafio é quando Deus te prospera de tal maneira, e você fala, nossa, mas vou ter que dizimar tudo isso? Esse é o grande desafio. O grande desafio é quando Deus te dá uma bênção, Deus te prospera, e aí você negocia. Fala, peraí, mas Deus quadriplicou, eu vou só dobrar o meu dízimo. Senhor, tu entendes. É verdade, Ele entende sim, eu quero saber se você entende. Quero saber se você tem essa ciência. No momento dos testes que aparecem, qual é o seu posicionamento? Você é um homem íntegro? Você é uma mulher íntegra? Sabe, eu creio que Deus quer levantar, sim,
Uma igreja de homens e mulheres com um espírito excelente, que tem essa disposição de não negociar com o mundo, que tem essa disposição, pastor, mas meus parentes vão falar que eu sou louco. Que o mundo fale que nós somos loucos, porque nós somos loucos sim por Jesus. Quer me chamar de louco, de apaixonado? Que chamem, porque é verdade mesmo. Nada contra os corintianos. Mas os corintianos ficam falando, aqui tem um bando de louco por ti, Coríntios, não é assim? Mas eu nunca vi a igreja falando, aqui tem um bando de louco, porque o mundo diz que nós somos loucos. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus para o mundo são loucuras. Mas eu nunca vi a igreja gritando, apaixonada. Sabe, tem uma medida. Irmãos, eu estou falando isso. Fala, pastor, geralmente o pastor é mais brando. Hoje o pastor está mais incisivo, talvez. É que os irmãos pediram para eu ser mais incisivo. Depois que eu ministrei lá para os homens lá. Mas não vai ser sempre assim não, senão depois eles não aguentam. Mas veja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, tem uma medida. Esse é um ano da aceleração, queridos. Você precisa ter ciência disso. Essa é uma palavra de Deus que foi liberada para a igreja videira. Se você compreender isso, e você falar, não vou perder essa onda, eu vou te falar, você vai surfar nessa onda. Mas se você ficar em dúvida, falar, não, mas que vai vir alguma outra, tal, não sei o que eu faço agora, eu vou pegar essa marolinha aqui mesmo, o cenário vai ser o mesmo. Então nós vimos aqui, Daniel, em momentos que ele não se sentiu imensamente pressionado, ele correu lá, falou, olha, estão querendo matar a gente, vamos orar, vamos achar misericórdia de Deus. Então, queridos, não ande sozinho. Fala para a pessoa, não ande sozinho. Fala, pastor, mas é difícil, né? Deixa eu te falar uma coisa, nem Jesus andou sozinho, por que você quer andar? As mulheres têm mais facilidade. As mulheres, elas têm mais facilidade de se abrir, falar e vir chorar para a líder, para a pastora, e elas têm mais facilidade. Mas os homens eles têm a questão do, eu vou andar sozinho. E eles tentam se resolver sozinho. No momento de tribulação, eles falam, não, mas eu sei, eu fiz aqui, já dei o meu jeitinho. Deixa eu te falar, quer continuar dando jeitinho? Continua, mas não fica murmurando. Como estão compreendendo? Porque deixa eu te falar uma coisa, Jesus não andou sozinho. Jesus, ele andava em corpo, gerou 12 discípulos. Elias não andou sozinho. Enquanto andava sozinho, pediu a morte. E aí Deus falou, preciso de dar alguém, preciso de dar um discípulo. Então, se esses homens de Deus, se o próprio Filho de Deus não andou sozinho, se tantos homens de Deus não andou sozinho, por que você quer andar? Por que você quer se esconder atrás da sua reputação? Quando pior, não atrás da sua esposa. Esses são os dias de homens e mulheres se posicionarem de tal maneira e não aceitarem mais o mesmo cenário. Os desafios, eles estão aí. Amanhã, segunda-feira, eles estão aí. Todo domingo, depois do culto, no outro dia, é vida que segue. É mais uma semana de trabalho, de bênçãos, de tribulações. Mas eu te pergunto, qual vai ser a sua resposta essa semana? Vai ser a mesma das demais? Ou diante dos desafios você vai se posicionar como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? E tantos outros homens de Deus. Diante dos desafios, você vai conseguir discernir que tem algo espiritual? Você vai agir na força do seu braço? Ou você vai falar, peraí, eu vou tirar um tempo para orar, e Deus vai falar comigo, a igreja vai falar comigo, o pastor através do culto, o louvor através do louvor. Como que vai ser daqui para frente? Sabe, não adianta você vir aqui ouvir a palavra aleluia e amanhã não lembrar. Quinta-feira, nossa, qual que é a palavra mesmo? O que foi ministrado mesmo? Isso não muda a vida de ninguém. Isso é uma vida cristã rasa. Então deixa eu te falar,
essa semana tem lição de casa. Ninguém falou amém, impressionante. Criança nunca gosta de lição de casa, é impressionante. Mas deixa eu te falar, essa semana, quero te desafiar a você ler Daniel capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Pulo 4, 5 e lê o 6, é que nós ministramos. E eu quero ver se você não vai se encher de fé. Eu quero ver se na hora que você estiver lendo a palavra, você vai se identificar com uma tribulação, uma circunstância, e Deus não vai falar com você através da leitura. Porque Deus é um Deus vivo. Você precisa se alimentar, não das iguarias do mundo, mas da palavra de Deus. Então esse é o seu teste, você precisa ler. Eu vou ficar mandando mensagem lá para os líderes, falar, e aí, vocês estão lendo? Pastor, vai me cobrar? Pois é, irmãos, eu estou numa pegada nova agora. Se eu não pegar no pé do meu filho, ele não faz lição. Vocês acreditam nisso ou não? Você que é pai? A Manuela eu não tenho muito problema, mas o Caleb, eu tenho que pegar no pé dele. Senão a coisa não sai. Tem lição? Não. Caleb, tem certeza? Eu acho que talvez. A coisa é assim. Então deixa eu te falar, você se alimentar, enquanto você está lendo a palavra, você não está se alimentando das iguarias do mundo. Você não está vendo, se você está vendo youtuber, essas bobagens, esses negócios aí, ó, é tudo iguaria do mundo. Tudo. Tudo que substitui o alimento da palavra, está concorrendo com Deus, é a iguaria do mundo. Pastor, quer dizer que eu não posso fazer mais nada? Não, não estou dizendo isso. Estou falando que você não tem como fugir. Você vai parar no farol, você vai ouvir. Mas se você estiver fortalecido, você não é corrompido. Quantos estão compreendendo? Amém? Aleluia. Quantos querem ter um espírito excelente se posicionar diante das tribulações? Fique de pé, eu quero orar por você. Desculpa ter passado o horário, amém, irmãos? Os irmãos me perdoam, sim ou não? Esse é o primeiro teste para você. Eu sempre acabo aqui às 8, hoje eu vi que eu passei, mas eu precisava falar isso e concluir. Amém, queridos? Os irmãos me perdoam? Sim. Aleluia. Se você não perdoar, você falaria? Os sims diminuíram. Mas amém, eu quero orar por você nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, para que estes homens e estas mulheres, esses jovens, essas adolescentes, Pai, possam mesmo se posicionar, Pai, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai, que diante das dificuldades, Senhor, não abriram mão, não se misturaram com o mundo, mas se posicionaram, Senhor, naquilo que eles criam, Pai, se posicionaram nos princípios que foram instruídos através dos seus pais, Pai. Não foi a cultura do mundo que corrompeu, mas foi o posicionamento de Deus que fez a diferença na geração deles, Pai. Por isso, Deus, nós oramos, ó Deus, para que nesses dias, ó Pai, nós estejamos com os nossos olhos atentos, Pai, e os nossos ouvidos, Senhor, conectados, Senhor, para discernir, Senhor, esses grandes desafios, Pai, e nós possamos nos posicionar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quantos Daniéis nós temos aqui? Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos? Nós estamos encerrados. Me perdoa hoje que eu avancei um pouquinho do horário. Semana que vem não vou avançar. Amém?